Fala galera, Reishi. Bom, no vídeo de hoje eu venho aqui trazer o tabu dos animes, discutido entre todos os otaku, todos os fãs de animes, os das antigas, aqueles que vocês acompanharam, que hoje tem em torno de 50, algum que vocês vão guardar aqui, vocês vão entender porque eu tô falando. E eu vou falar aqui, eu fiz uma lista, fiquei pensando e separei os três mais discutidos na minha opinião. E eu vou dar em cima da minha opinião também, ok? Então vamos lá. Primeiro lá, Kakashi versus Maitogai de Naruto Shippuden. Kakashi e Maitogai são amigos e rivais. Porém, sempre teve aquela discussão, e até o autor Masashi Kishimoto deixa no mangá algumas alfinetadas querendo dizer, poxa, mas tantas vitórias de um lado, tantas vitórias de outro. Então, Kakashi, vamos lá para base técnicas, qualidades e aptidões de cada um. Kakashi é um gênio desde criança, é um excelente Jonin, é um líder nato, estrategista, análise tática e tudo, um ótimo analista em combate. E bom, mas vamos lá analisar friamente. Kakashi tem a alcunha de um ninja copiador, mas Kakashi não seria tanto quanto ele é sem o Sharingan. Um ponto que vamos analisar. Se Kakashi não tivesse o Sharingan, ele não seria capaz de proezas ou feitos tão grandiosos como ele fez. Kakashi tem pouco chakra. Quando ele usa o Sharingan e o Mangekyo Sharingan, ele fica acamado, impossibilitado de fazer algumas missões e tanto. Maitogai não tem chakra, porém tem uma vitalidade e um vigor físico fora de série, exponencialmente gigantesco, dedicado, força de vontade, garra, coragem e determinação. Analisando friamente um contra o outro, antes de Kakashi ganhar os olhos de Obito, pois relembrando que foi um curto período de tempo onde ele usou o Susanoo e teve os olhos do Obito ali. E isso foi um momento passageiro. Então vamos analisar. Kakashi e Gai. Taijutsu. É claro que o Gai está muito acima. Agora, Genjutsu e Ninjutsu. O Maitogai tem 2 pontos contra. Porém, vamos analisar em combate real. O Maitogai já foi capaz de escapar enfrentar o Kizami e o Itachi só olhando para os pés, e relacionado à posição dos pés deles, eles conseguiria prever os movimentos dele, coisa que Kakashi não consegue fazer e foi surpreendido. Porém, o Maitogai, ele poucas vezes que ele aparece, ele rouba a cena também. Mas eu acho que, friamente, na minha opinião, o Maitogai, abrindo o 7º portão, seria capaz de solar o Kakashi, na minha opinião. Vamos para a segunda. Byakuya versus Kenpachi, os dois capitães da divisão 13 do Gotei Sereitei. Vamos começar pelo mais polêmico de todos, vamos lá, que sempre gera discussão. O Kenpachi ele era conhecido como Kenpachi, esse nome, porque quando criança, isso na Guerra dos Quincy dos 1000 anos, que divulgou e foi mostrado com mais detalhes, ele enfrenta a Lisana, a capitã tenente lá, que era a Kenpachi conhecida primeiro, e aí ele consegue ganhar dela ainda criança. Ela cria uma diversão contra ele em cima de uma pilha de cadáveres, e ele ganha dela. Só que ele, no subconsciente, ele trava esse poder dentro dele. Nesse combate, não explica muito bem, não dá para entender muito bem, mas aí ele consegue reprimir tudo aquilo que ele tem potencial para oferecer. E o Byakuya, por outro lado, consegue usar a Bankai. Ele consegue tanto se defender quanto atacar. São várias lâminas. Ele cria colchões para se defender de lâminas. Ataca com lâminas aéreas voando no ar. Se ele utilizar os braços, dobra a velocidade do ataque. Foi dito quando ele lutou com o Ichigo. Porém, vamos agora equivaler as coisas, igualar. Kenpachi, quando consegue a Bankai, é superior ao Byakuya.
Mas o Byakuya, quando sobe para a Torre Celestial, quando vai treinar com os 4 comandantes gerais da Torre Celestial, ele consegue um poder, só que não mostra do que ele é capaz, pois a Rukia é que encara o Quincy, que derrotou ele. Então ele não mostra do que ele é capaz, só que o Kenpachi mostra do que a Bankai dele é capaz. Ou seja, eu daria um empate técnico ali, porque o Kenpachi é muito forte sim com a Bankai, está acima, mas o Byakuya não mostra do que ele é capaz. E agora vamos para o mais polêmico, Saga de Gêmeos versus Shaka de Virgem. Vamos analisar primeiro o Shaka. O Shaka se priva de um sentido para atingir um cosmo máximo e abrir os olhos, ele explode o cosmo numa tal magnitude que ele consegue executar o Tesouro do Céu, que é um ataque tanto de ataque quanto de defesa, e consegue paralisar seus inimigos e distrair seus sentidos um a um. E aí ele faz o que ele bem quiser com o oponente. Então ele usa de atalhos para alcançar algo que está acima dele. Porém o Saga, poder base do Saga, já é uma coisa avassalador. Ele consegue realizar a explosão galáctica a outra dimensão. E tem também o Satã Imperial que ele dominou, que é o golpe lendário do Grande Mestre. Porém, em confronto um contra o outro, o Shaka precisaria usar o Tesouro do Céu. Precisaria de atalhos. Porém, base, considerando 2 Cavaleiros de Ouro, o Saga, na minha opinião, é mais forte. Mas no combate, vale tudo. Você recorre às armas que você tem. Então eu diria que o Saga, como um cavaleiro, é mais forte que o Shaka. Porém o Shaka, com um válvula de escape ali, uma técnica, é como se você estivesse lutando e você tivesse que ganhar tempo para realizar alguma coisa. Mas é só uma comparação, uma analogia. Mas eu acho que o Saga é mais forte que o Shaka, na minha opinião. Porém, numa luta é como o Joaquim Pô. Às vezes, pedra, papel, tesoura, um quer dizer que um vai ganhar do outro. E é mais ou menos isso que eu vejo. Como tem tantos outros Cavaleiros de Ouro e que uma técnica é dito que o poder do Shura é o mais forte entre os Cavaleiros de Ouro. É dito que o esquife do Camus, né, os 12 Cavaleiros de Ouro poderiam quebrar. E as armas de Libra são muito poderosas e assim vai. Se você for atingido pela Antares, você não tem como voltar mais. E assim vai. São uma coisas que entram em conflito, mas a maior discussão que eu vejo sempre é Saga e Shaka. Então eu queria deixar bem claro que essa é a minha opinião. E relembrando aqui que foi baseado em fatos que eu vejo muito, que eu leio muito mangá. Eu vejo muito anime, eu gosto muito de anime, mas a minha paixão desde a infância foi mangá. Então eu queria ressaltar que o primeiro ponto pro Gai é por causa que ele não tem chakra e ele tem uma energia, um vigor muito superior ao Kakashi. Então numa batalha ali, que duraria horas e horas, o Maitogai ele é muito forte fisicamente também. E o portais ali que ele abre, eu acho que o da morte seria overpower, mas ali ele perderia também. Mas eu acho que o sétimo já seria suficiente. Tanto que o Kizami derrotou o Killer Bee e foi derrotado pelo Maitogai ao abrir o sétimo portal. E considerando o Kenpachi e o Byakuya, eu acho sim que o Kenpachi está acima, mas o Byakuya não mostrou do que ele é capaz, então por isso daria um empate técnico. Agora o Shaka e o Saga, o Shaka, perdão, com a técnica Tesouro do Céu é superior, mas comparando todos os níveis técnicos e base, como um cavaleiro completo, eu diria que o Saga de Gêmeos é mais forte. E entre aspas aqui, o Wiki de Fênix tomou uma explosão galáctica e foi pulverizado. Na saga Next Dimension, ao enfrentar Caim e Abel, ele perde. Ele é derrotado pela explosão galáctica. O máximo que ele consegue fazer é empurrar alguns metros para trás o Cavaleiro de Gêmeos ali da era de Next Dimension do passado. E ele fala ele mesmo, até aqui o Cavaleiro de Gêmeos é um dos mais poderosos, não é à toa. Porque o Wiki mesmo fala. Então, cara, eu acho que
Na minha opinião é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, para trazer mais com mais frequência. É que eu fico analisando, eu sempre passo no papel, eu escrevo para trazer para cá os tópicos, o tema do vídeo, eu analiso, porque eu quero trazer coisas que eu sou muito viciado, eu gosto muito, pratico karatê, gosto da cultura japonesa, faço cosplay. E então, cara, eu gostaria muito de trazer coisas concretas aqui, entendeu? E é isso aí, espero que tenham gostado e falou.